Então, pela AM 970, Rádio Piratininga, estamos falando pelo Rede Piratininga no Instagram, estamos falando também pelo Rede Piratininga no Facebook. E em breve, novos canais aí da Rede Piratininga de comunicação. Como eu dizia na nossa AM Rádio Piratininga 970, é uma alegria, é um prazer. É muito gostoso, né, Sônia? Uma delícia. Aqui, muito bom. É o melhor momento da nossa vida. Pois é, muito pra gostoso, gente que gosta de rádio, né? De rádio, de história, carinho, de pessoas. De São João, Isso. de pessoas, porque a interação aí com as pessoas tem sido maravilhosa. Muito bom. Muito obrigado a você, que às vezes não tem tempo de ouvir na 970M, vai ouvir depois aí pela Rede Piratininga no Facebook, no Instagram. Muito obrigado aí pelos comentários, pelo incentivo, pelos elogios. Não que a gente seja vaidoso, não é isso, mas assim, é muito legal saber que tem muitos amigos acompanhando, muito legal saber que vocês estão gostando, e fique à vontade também para criticar, se for o caso, fique à vontade para apresentar pautas, sugestões de assuntos que nós abordamos aqui, né? Enfim, participe, é muito legal, interação, foi o que a Sônia disse, é bom saber que temos amigos, né, Sônia? Com certeza, e como esses aqui ontem, na nossa live de ontem, o Diogo Lima, ele está acompanhando a gente, quero mandar um beijo para você, Diogo, obrigado pela sua participação, pelo seu bom dia para nós, a Ana Maria Felipe, também mandando um bom dia pra gente, a Sueli Ferreira, bom dia Artem, bom dia Sônia, estamos juntos, sempre. Bom dia Sueli, estamos juntos, Diogo, um abraço, Ana Maria, um abraço. A Cristina Lerosa, por via das dúvidas, fez uma homenagem ao maior dos brasileiros, Imperador Pedro II, aqui na estrada. Ela está colocando essa observação aí, na live de ontem que nós fizemos, no História das Minhas Cidades, que nós falamos aí do Dom Pedro em São João da Boa Vista. E nós fizemos em 2 edições, porque aconteceu tanta coisa no dia que Dom Pedro veio a São João, e tem tanta coisa que a gente está descobrindo ainda, verificando, né? E vamos ter que falar mais uma vez, não hoje, porque nós ficamos de intercalar, né, os nossos programas, mas depois a gente volta para contar aquela cena emocionante quando os irmãos Heder levam 2 negras lá na estação ferroviária de São João da Boa Vista e dizem ao operador: nós somos abolicionistas, compramos essas 2 negras e queremos dar alforria, liberdade a elas, e o senhor vai assinar a carta de alforria das 2, né? Foi muito emocionante e Dom Pedro tacou o chamegão lá, né? Tacou o chamegão e diz que, teria dito, você não sabe a alegria que eu sinto de fazer isso, de dar liberdade às 2 negras. Então a Cristina Lerosa, presidente da Câmara lá, vereadora de Águas da Prata, tem toda a razão em dizer que Dom Pedro II foi um grande homem, um grande patriota, um grande brasileiro, né? E que terminou a vida dele, Sônia, 50 anos imperador do Brasil, pra ter uma ideia. Casado com a Teresa Cristina, que também era uma mulher muito rica, nobre lá da Europa. Terminou pobre, viu? Sério? Pobre, num hotelzinho lá em Paris, foi uma morte meio... Muita gente foi homenageá-lo, muito querido, mas ele terminou pobre. E me permita contar um caso aqui do Dom Pedro, antes de entrar nas nossas histórias, nos demais comentários. O Dom Pedro II não quis a aposentadoria proclamada à República, passado aí aqueles momentos de raiva, de furor, de mudança de regime, ofereceram a ele, e ele tinha o direito de uma aposentadoria, né? Mas ele não quis, mas não quis por desaforo, não. Ele quis assim, olha, é um regime novo, estamos começando agora, talvez esse dinheiro faça falta para o Brasil. Olha, não aceitou a aposentadoria. Que nem os nossos deputados hoje, viu, Zé? Imagina, eles não aceitam. Capaz que eles querem aposentadoria, imagina. Ai. Imagina. Imagina que nós tivemos um homem que ficou 50 anos no poder, deu a vida dele, da família, tinha lá a família para cuidar e morreu num hotelzinho lá, um hotel bom, mas, né? Você sabe o que ele levou do Brasil? Também é uma história interessante. Não imagino. A única coisa que ele quis é um travesseiro, um saco, com as
terras do Brasil. Olha. Ele falou que tinha tanta saudade do Brasil e ele não pôde voltar, tadinho, uma judiação. Queria voltar pelo menos para visitar, não deixaram, regime novo. Ele levou uma terra, um punhado de terra do Brasil. Como lembrança. Como lembrança, fez um travesseirinho e às vezes ele dormia com esse travesseiro para matar saudades aqui do Brasil. Quando ele foi sepultado, essa terra caiu sobre ele. Recebeu na época lá em Paris homenagens do mundo inteiro. O mundo inteiro foi homenagear Dom Pedro, que já conhecia como um rei, digamos assim, né? O pessoal entender, nunca foi tipo de rei, mas um rei culto, sábio, preocupado com o seu povo, o seu país, né? Então a Cristina Leirosa tem toda a razão. Eu fui lá ver a homenagem que eles fizeram ao Dom Pedro II, colocou lá um belo painel no Água Prata. Aliás, deixa eu registrar lá, eles abriram lá um café maravilhoso lá na empresa. Tem uma menina maravilhosa lá, que é a nossa amiga Luciana, que trabalha lá. Que simpatia, ela está coordenando lá o café. Parabéns aí para quem a contratou, porque ela é extraordinária, uma simpatia. Menina maravilhosa, conhece ela desde criança e tem muito carinho por ela, pela família, por todos lá. Um abraço, viu, Luciano? Parabéns aí, Cristina. Você foi uma das responsáveis, fico muito feliz. Então tá bom, mas a gente volta a falar depois do Dom Pedro, viu, Cristina? Aliás, você fica convidado para um dia vir aqui, você que conhece tanto a vida dele, venha falar sobre o Dom Pedro. Mas você estava me dizendo que mais gente aí mandou abraço para nós. Com certeza. O Riolando Gião, ele diz aqui, ai como é gostoso ler. Programa está muito gostoso de se ver e assistir. Parabéns para ambos. Ah, legal, olha que gostoso. Legal. Gião ali da família do São Lázaro. Isso. Gião, São Lázaro. O Milton Reis também curtindo, a Sueli Ferreira e o amiguinho Santos. Boa tarde para todos aí da Rádio Piratininga. Ele respondeu ontem, a hora que ele viu a nossa live depois do almoço. Ah, que legal. Um abraço, viu, amiguinho? Amiguinho eu conheço ele, mora lá na Henrique Martarello, lá nos Predinhos, né? Sim. Foi a primeira reportagem que nós fizemos aqui, lá na Henrique Martarello, sobre aquele lixão que ficava espalhado pela rua. Coisa feia. Anos e anos. E o cheiro também, né? E os moradores ali próximos, convivendo com aquilo. Melhorou, viu? Tamparam lá o buraco onde o povo jogava. Não era o povo só dos predinhos que depositava lixo, não, porque só do predinho não encheria. Mas todo mundo ia jogar ali, porque ele se espalhava pela calçada, se espalhava enfim. Tá muito feio aquilo. Agora melhorou, puseram dentro dos predinhos, puseram uma caçamba. Eu acho que estão recolhendo em dia, espero. Certamente vão dar uma arrumadinha nessa calçada e vai ficar muito legal. Eu acho que foi o Jean da prefeitura que fez isso. Então, Jean, se foi você, parabéns, muito obrigado aí por ter atendido a nossa primeira reportagem aqui. Com certeza. Nessa nossa nova temporada. Temporada Chico Artem, temporada 2. Estive na rádio tantos e tantos anos atrás e agora nós estamos retornando aí para a segunda temporada. E vamos que vamos, uma nova série. Espero que dê Ibope, né? Nova série. E que a Netflix nos contrate para a terceira temporada aí, né? Quem mais? E as outras pessoas que estão acostumados com a gente, né? Que já é nosso seguidor. A Lu em sintonia, curtindo, a Celina Cirto, a Rita, a Roseli Moretti Braz, a Nilce Landiva. Aliás, falando em Nilce Landiva, a mãe dela foi uma das primeiras moradoras do bairro do DR. Então ela conhece desde o começo. Ela pegou o comecinho do bairro do legal. DR. Vamos entrevistá-la? Vamos, então. Combina, cara, eles vão entrevistar. Vamos sim. Nilce, convence a sua mãe aí pra dar uma entrevista pra gente, hein? Quem falaria com muito carinho seria minha sogra, a Dona Maria. Também, Dona Maria também a conheci. Mas nós perdemos a Dona Maria recentemente. Mas a Dona Maria era figurinha muito conhecida lá no Conhecidíssima, A Cátia morou lá há muitos anos, a adolescência dela, enfim. O José Roberto Correia também, ele tá andando e ouvindo o programa. Opa, olha que maravilha. Anda pra nós aí, viu? Isso mesmo. Se eu perder mais 3 quilos, vê se você consegue fazer uns exercícios pra mim. Tá difícil esses 3 quilinhos, viu? Eu tenho feito bastante, pessoal. Tem me acabado, né? Mas você já tá bem, não precisa de mais não. É nutricionista que mandou, então a gente tem que cumprir. Seguir a regra, é verdade. Seguir a regra. Olha, o Franklin Moura também, ele mandou aqui uma mensagem nos nossos programas dizendo que o avô dele era funcionário da Mugiana. Que carinho que eu tenho para os funcionários da Mugiana, viu? A história da Mugiana em São João, a gente precisa falar muito sobre isso, uma judiação que fizeram, viu?
E está indo os trens de carga lá, mas estão me dizendo que está correndo risco de parar também. Seria muito triste, mas nós precisamos ter um trenzinho ali de transporte ali na parte urbana da cidade. Eu acho que ficaria muito legal, enfim. Nós vamos falar um pouco mais sobre a Companhia Mogiana. O Franklin, você é Franquico, né? Franquico Moura. Fica o programa à disposição para você falar um pouco do seu avô, não sei se ele é vivo ainda, talvez não seja, né? Mas fica à disposição. Mandar um abraço para minha queridinha Sônia Helena Artem. Ah, a Maninha! Maninha, tá lá em Itapira, ouvindo a gente também. Reginaldo Rosa, muito obrigado. Sônia Queiroz, não sei se você já falou, a Neuza Solange Ramírez. E o Júlio César também curtindo aí a nossa programação. Olha, 2 amigos aqui que eu tenho que citar. O Elias Batista, ele é de Andradas, é jornalista lá também, de uma co-irmã lá da cidade de Andradas. Fez aqui uma fala que me deixou todo pimpão, que nem disse, já que é um programa de histórias antigas. Quando é que você não usa essa palavra pimpão, né? Pimpão é vaidoso, tá? Deixou todo vaidoso. Tem umas palavras também que a gente tem que voltar a lembrá-las, né? Porque é tão gostoso, né? Lembrar palavras antigas também. Pimpão é uma delas, né? Quando a pessoa fica vaidosa. Ele diz assim, ó, vou perder a oportunidade de citar aqui o comentário. A Piratininga ganha destaque com a volta do Francisco Artem, Chico Artem. Parabéns pela repercussão global. Olha! Olha! Elias é muito amigo, né? Elias, você é muito amigo, você é suspeito. Não. Repercussão global, Elias. Um dia a gente chega lá, logo, viu? A gente chega lá. Mas o Elias foi meu aluno, colega de imprensa, jornalista. E a gente registra aqui o abraço dele. Olha, o Gabriel Delena é outro jornalista também de Mococa, também de uma co-irmã lá da TV de Mococa, faz o Jornal do Meio Dia, acompanha a gente aqui, está mandando um abraço. O Delena é um grande jornalista, viu? Tem as notícias, a gente tem feito uma parceria aí, ele tem feito cobertura lá para Rede Piratininga, Facebook e Instagram, e a gente tem acompanhado aí o trabalho do Gabriel Delena. Obrigado, viu, Gabriel? Beijão pra você, Gabriel. Obrigado pelo carinho. Abraço também da Beatriz de Souza e do Alexandre Borges. São esses os recadinhos que nós tínhamos aqui que nós recebemos aqui dos nossos amigos. Sônia, o assunto de hoje tem um assunto muito curioso que eu achei aqui nos escritos do nosso querido Antônio Dias Pascoal, que viveu aí, ele deixou muitas coisas escritas da cidade que é possível a gente sentir como era o clima de São João lá por 1900, 1907, uma linguagem bem saborosa. Eu acho que nós temos um recado do nosso patrocinador e na volta você vai conhecer uma história interessantíssima. Você sabia, Sônia, já ouviu dizer que teve uma greve de crianças aqui em São João da Boa Vista? Não. Pois é, olha que coisa curiosa. É que eu te falo, São João tem coisa, a gente tem que contar mesmo a história de São João. Tem muita história, né? Porque tem cada coisa que acontece aqui que só acontece aqui, né? Não acontece em outro lugar. Então vamos faturar. Daqui a pouquinho a gente volta. Histórias da minha cidade, com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. Antônio Pascoal seria irmão do Francisco Pascoal? Chegou na Pérez Moto, nova Honda CB300F Twister. Designer totalmente reformulado. Motor flex de 300 cilindradas. Painel 100% digital. Câmbio de 6 marchas. Iluminação Full LED. 3 anos de garantia e muito mais. E é claro, a nova CB300F Twister já está disponível no consórcio Honda, que é a melhor maneira de você adquirir a sua moto 0 km. Entre em contato agora mesmo com a Pérez Moto através do WhatsApp 19 ou através das nossas redes sociais. Pérez Moto. Ó, comentário já Honda que está sempre do seu lado. Dez horas e 49 minutos. Olha só, o tempo passa muito rápido, né, Artem? Chegamos, voltamos e vamos continuar. Eu tenho duas historinhas muito legais aqui. Tem a da greve das crianças e tem, ele transcreve para nós
uma manhã que ele fez no Mercado Municipal de São João da Boa Vista. Você lembra do mercado? Claro que eu lembro. A Hugo Sarmento, né? Opa! Loja 100 pequena, hoje. mas eu lembro sim. Loja 100 hoje. Era uma delícia, né? Era uma delícia. Aquelas bancas. Os box, né? Os box. Lembra das figuras lá? A Dona Maria da Floricultura. Dona Maria. Minha mãe era freguesona da Dona Maria. Eu levava minha mãe lá para comprar as coisas da Dona Maria. A loja do Jeca Tatu. A loja do Jeca Tatu, dos nossos queridos Kessa. Tinha lá os boles do... Fica, que era uma simpatia. Que era uma simpatia. Né? Sempre aquele sorrisinho dele. Verdade. Da Chapeuzinho, era uma figura. E fazendo os programas aqui na manhã da Piratininga, o que vinha de gente aqui, né? Meu Deus, o pessoal adorava. E era assim, as pessoas vinham da zona rural e traziam presentes para o Café, que ele era muito querido. Então, assim, a Rádio Piratininga pela manhã ficava cheia de galinha, porco, tudo presente do pessoal que morava na zona rural. Era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Então a gente tem muita saudade dessa época, além dos shows que ele fazia, os bailes que ele promovia. Cassiano de Carvalho promovia aqui em nome da rádio, final de ano, era a tradição da cidade. Verdade. Antes da Globo ter a festa de final de ano, a Piratininga já tinha. Primeira, tá vendo? A gente inventou muita coisa aqui, se Deus quiser, vamos inventar mais coisas ainda, né? Sônia, vamos falar da greve então? Vamos! Olha, é interessante que essa greve aqui é narrada aí pelo nosso amigo, né, que eu falei, um cronista que viveu no começo do século aqui em São João, depois ele faleceu acho que no começo da década de 60, né? E ele começa a falar assim de um assunto bem interessante, que além dessa greve, ele relata a imprensa estudantil. Você sabia que São João teve muito imprensa, muito fortemente, uma imprensa de estudantes, que é jornalzinhos que se faziam na escola. Eu mesmo me lembro, na época do Instituto, eu tenho ainda, né? Aliás, se alguém tiver edições do Sacívico, eu fui presidente do Grêmio há muito tempo, e lá no Sacívico, que era o jornalzinho dos alunos do Instituto de Educação, a gente vai encontrar meu primeiro artigo na minha vida, eu publiquei lá no Sacívico. O advogado João Fernando Palombo também publicou o primeiro artigo dele. E também o Tony não sabe dessa, ele foi ontem homenageado aí pelo seu aniversário, ele não sabe dessa história do Luiz Roberto, que começou na Piratininga e tal, mas na verdade o Luiz Roberto começou num desses jornaizinhos, o Sacívico, foi presidente do Sacívico. Mandar um abraço também para o Luiz Roberto, que quando tem tempo assiste a gente aqui, acompanha toda a programação da Piratininga, sempre uma palavra de carinho, sempre uma palavra de incentivo para nós, para a nossa equipe. Então, se estiver nos ouvindo agora nesse momento, Luiz, muito obrigado. E nós vamos contar também umas histórias dele aqui, de infância e tudo mais. Mas o Pascoal nos fala dessa imprensa estudantil. Tinha um jornalzinho, que ele coloca aqui, ó, que foi talvez o primeiro jornal estudantil, que chamava O Movimento. Olha, imagina, era o ano de 1897. Nem sinal de que a gente ia nascer, né? Verdade. Nem sinal, eu acho que era o bisavô que era vivo ainda, né? O avô veio depois também. Então, 1987, tem esse jornalzinho aqui, O Movimento. Esse jornal era feito pelos alunos do Joaquim José. Eu vejo lá o Sacívico, por exemplo, quando a gente fazia escrever artigos para o Sacívico, o Luiz, nós tínhamos 16 anos de idade. E eu fico surpreso hoje, conversando com os alunos, com a molecada, né, de ver como é que nós conseguimos fazer jornal com 16 anos de idade. Fazia. Isso aí era bom, viu? Esses dias eu fui premiado, fui presenteado pelo professor João Batista Canapeco com o primeiro jornal que nós fizemos, Sacívico, o primeiro artigo que eu escrevi, e fiquei muito emocionado com esse jornal. Estou procurando porque não sabemos, nossos auxiliares não sabem onde colocar. Eu mato um ainda. Né? Mas isso é o presente, não foi ele, viu? Foi outro que sumiu com o meu Saci. Mas eu tenho a grande... Foi a Suzana que sumiu. A professora. Eu tenho uma esperança, só não fico bravo, eu tenho uma esperança de achar o Saci. Recebi um cafezinho aqui, tá querendo pintar meu estômago. Naquela época era tabloide, Artem? Era pequenininho, pequenininho. Esse movimento aqui que ele nos narra também devia ser um jornal pequenininho. Tem uma história interessante aqui que ele fala, que é o seguinte: naquela época, você lembra bem que havia
castigos para os alunos mais nervosos, mais bravinhos, sapecas. Se a Soninha estudasse naquela época, ia apanhar tanto assim. Muito. E ali na Joaquim José também, já era proibido lá no ano de 1900, né? Já era proibido aí a palmatória. Mas eu lembro da minha avó contando a palmatória. Palmatória, Sônia, era uma espécie de vassourinha assim, com umas pontas, que o aluno falante, conversador, tinha que esticar a mãozinha assim, ó, e levava guasca. Era uma dor terrível, eles contam. Passei por isso, viu? Você levou palmatória? Levei. Não, mas você não tem idade para levar palmatória. Mas levei, porque eu sempre escrevi com a mão esquerda. Ai, meu pai, que judiação. E aí a minha professorinha queria que eu escrevisse com a direita de qualquer jeito. Então eu levava palmatória. Meu pai, isso é um crime. Eu tinha isso. lá 4, 5 anos. Crime. Crime. Imagina hoje, né? Crime, 2 crimes. E ó, e detalhe, não adiantou, viu? Mas não adianta a canhotinha mesmo. que eu... Mas não adianta mesmo, lógico que não adianta. Tem que ser respeitado isso, cada um é cada um. Mas na época ainda tinha. A gente fica imaginando isso, né? A gente reclama do mundo hoje, mas como o mundo melhorou nesses aspectos, Graças né, a Deus, Sônia? meu Deus. Todo mundo entende, é uma coisa normal. Tem gente que escreve com a direita, tem gente que escreve com a esquerda. Na época achava, por que será que implicavam tanto? Não sei, talvez dizer que era errado, que o certo era com a direita, não sei. Olha que coisa complicada. E minha caligrafia é maravilhosa. Pois é, ele escreve com as duas. Jura? Nossa, parabéns, eu não consigo. Só a direita, normalmente, mas também, se for preciso, a esquerda. Ah, que bom. Tem uma letrinha diferente lá. Mas naquela época, essa professora aí, né, nem cite o nome, porque pode estar viva aí, parentes, mas não, ela já faleceu, mas eu passei por isso sim. Mas vamos entendê-la também. Era uma época, tá certo? Uma época diferente. Ela já era uma senhorinha, talvez ela teria passado isso, passou por isso, né? E achou que a melhor forma de educar seria... Temos que entender. Mas era régua, tá, gente? Era uma reguinha desse tamanho. E guasca na soninha. Oi, mozinha! Guasca na soninha. Bom, aí tinha lá o Joaquim José, ele começou, na verdade, Sônia, no ano de 1896. Quem passa lá em frente ao prédio, que é lindo, maravilhoso, no centro da cidade, vê lá a data 1903. 1903 foi a inauguração daquele prédio. Só que o Joaquim José já funcionava em escolas particulares, tá certo? Em um local ali alugado. Então ele começou bem antes do que a inauguração, que foi 1903. Bem antes não, mas começou em 1896. E você tinha nessa época o inspetor literário, né? Que era um cargo, né? Nessa época foi ocupado pelo João Crisóstomo Júnior, temos até o nome dele aqui, né? E tinha também o senhor Oscar Escobar, que foi o diretor. Foi quando inaugurou o Joaquim José, o diretor era o senhor Carlos Escobar. E aí, Sônia, mudou aí o cargo de inspetor e puseram um tal de seu Elisiário. Ele era pior que essa professora também. O seu Elisiário costumou castigar os alunos. Será que eles não eram parentes? Eu acho que ela foi educada por ele, tem que bater nesse... Então, vou ler aqui o trecho que ele narra esse episódio. Por qualquer coisinha, esmurrava-os impiedosamente. Você imagina, molecadinha levando murro? Uns eram colocados de pé sobre cadeiras, em posições ridículas, olhando para a rua. Imagina se passava nas janelas lá do Joaquim José, uma criança lá olhando de castigo, tadinha. Né? Outros tinham de se ajoelhar em cima de grãos de milho. Eu lembro desse castigo. Esse castigo era meio comum na época. Não na minha época, porque eu não sou da época. Eu sou antes. Você é depois de mim. Né? Imagina, sentava os coitadinhas lá no milho, tinha que ficar. E a este amarrava com um cordel, aquele quase arrancava as orelhas. Ele diz aqui que já não usava mais a palmatória, que já era proibido naquele tempo, mas tinha oculta uma varinha de marmelo com o que nos fustigava as canelas. Mas que louco esse Elisiário, foi uma varinha batendo na molecada lá do Joaquim José. Mas olha que interessante, como é que acabou isso. Um dia tinha um menino
ele diz aqui um pretinho. Eu nunca sei mais se pode falar pretinho, se pode falar negrinho, pode falar, não sei mais. Mas então, aí eu vou repetir aqui a palavra dele. Então, com coisa que isso muda, né? Muda nada. A gente tem que ter o carinho pelas pessoas, o respeito, todos iguais. Mas olha, ele tinha, segundo ele, um pretinho chamado Benedito Camargo. Olha que menino extraordinário esse pretinho. Ele mandou ele fazer um castigo lá, que ele tinha que ficar andando não sei quanto tempo, com as mãos para cima, chamava em inglês do troço, uma coisa assim, né? Então ele queria que o Benedito se movimentasse à força. O menino não foi, não quis, falou, não vou fazer. E ele começou a dar soco e pescoção no molequinho, no Benedito. Bom, aí todo mundo ficou muito revoltado, a garotada ficou toda revoltada. Gostavam muito desse menino, devia ser muito simpático, muito líder lá. Imagina a molecadinha que deve ter o quê? 8, 9, 10 anos. Eles se retiraram da sala, né? Começaram a fazer uma greve, não entravam mais na sala, e foi preciso a intervenção do diretor Carlos Escobar, né? Os pais também começaram a apoiar seus filhos, e aí eu termino de contar amanhã como foi isso. Que pena, agora que o papo esquentou, a gente tá falando demais, a gente fala demais. Mas o povo também provoca nós, né? Provoca, né? É lógico. Então não é culpa só nossa, não. Então amanhã a gente conta, inclusive conta assim, como era um passeio no Mercadão de São João da Boa Vista, lá em 1910. Que delícia saber o que se comprava, o que se comia, o cheiro das coisas, alguns nomes das pessoas lá, o imaginário de uma criança passeando aqui no mercado. Vocês vão gostar muito dessa história. E quem viveu a época do Mercadão também vai gostar. Aliás, se você viveu, quiser comentar aqui, conte-nos, porque nós queremos saber as suas histórias do Mercadão. Nós vamos falar muito desse Mercadão Municipal aqui, que é parte importante da história de São João da Boa Vista. Minha querida, 1 minuto e 25 segundos de atraso. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã, meu querido, minha querida. Um forte abraço a você. Fique com Deus hoje, amanhã e sempre.